Bom, então dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos ver agora sobre ângulo de dois planos, né? Ângulo entre dois planos. Então a ideia seria o seguinte, eu tenho aqui dois planos, eu vou chamar este plano aqui de plano π1 e este aqui de plano π2. E eu pergunto para vocês qual que é o ângulo formado entre eles. Bom, primeira coisa, nota que esses dois planos eles são secantes, isso significa que eles têm intersecção, né? E quando dois planos têm uma intersecção, neste caso aqui a intersecção seria esta reta que está aqui, certo? Muito bem, agora o ângulo formado entre eles, se a gente pensar simplesmente geometricamente, o ângulo seria este ângulo que está aqui, ó. Seria esta abertura aqui, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui então de ângulo θ. Então esse aqui é o ângulo formado por esses dois planos. Agora a pergunta que a gente vai fazer é como que eu posso calcular o ângulo entre esses dois planos? Vamos supor que a gente saiba, no caso, sabendo, né, a equação dπ1 e a equação dπ2. Bom, o que a gente vai observar aqui é que existe uma relação entre o ângulo entre os dois planos e os seus vetores diretores. Para facilitar essa ideia, ao invés de trabalhar no espaço tridimensional, eu vou tentar representar esses planos num plano, tá? Ficou redundante. Mas a ideia seria o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui o plano π2, eu vou representar ele assim, ó. Como se eu estivesse vendo só a borda dele, tá? Eu sei que isso não faz muito sentido, porque o plano π2, um plano, né? Ele não tem, no caso, uma espessura, tá? Mas vamos supor que este aqui seja o plano π2, então eu vou fazer com cores que eu acho que vai ficar melhor. Não, deixa assim, eu vou fazer assim, ó. Aqui está o plano π2. Vou escrever aqui, este aqui seria o plano π2. Tá? E o plano π1, ele está fazendo alguma coisa assim. Aqui seria o plano π1. Tá? Então a ideia é como se estivesse vendo só as bordas deles. Né? E aqui seria, no caso, este pontinho aqui que eu estou desenhando, seria este pontinho que está aqui. Okay? Óbvio que esses planos são infinitos, né? Então a intersecção aqui também é uma reta, né? Infinita. Então tá, então o ângulo que eu desenhei aqui em 3 dimensões seria este ângulo que está aqui. Ó. Este ângulo que está aqui. E aí a pergunta é, como que eu calculo esse ângulo? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar nos vetores diretores desses planos. Tá? Eu vou fazer o vetor diretor, vetor normal, não o vetor diretor, vetor normal desses planos. O vetor normal, por exemplo, do plano π1, seria um vetor assim, né? Mais ou menos, vamos supor que seja isso aqui. O vetor normal ao plano π1 é um vetor que é ortogonal ao plano π1. Né? Então, vamos supor que este aqui seja o vetor normal ao plano π1, eu vou chamar de N1. Tá? E no caso aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou pegar o vetor normal ao plano π2. Então eu vou fazer assim. Vamos supor que seja assim. Mais ou menos assim. Vou fazer meio de 8. Então aqui está o vetor normal ao plano π2. Aqui no caso forma um ângulo de 90 graus com π2. Tá? Eu desenhei os dois vetores normais exatamente no mesmo pontinho que tem aqui. Para vocês enxergarem o que vai acontecer. Tá? Bom, olha só o que a gente pode notar. Esse ângulo que está aqui, ó, no caso, é um ângulo que está entre o vetor N2 e o plano π1. Né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. O que será que eu poderia dizer em relação a esse ângulo? Né? Como o vetor N2 é normal ao plano π2, então, como eu disse antes, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, significa que se eu somar o ângulo alfa e o ângulo beta, tem que dar 90 graus. Né? Então, eu vou escrever assim, ângulo alfa mais o ângulo θ é igual a 90 graus. E daqui eu ainda poderia dizer o seguinte, que alfa, então, é igual a 90 graus menos o θ. Ok? Muito bem, então isso aí é do fato de N2 ser o vetor normal ao plano π2. Agora, o que eu poderia dizer, por exemplo, sobre este ângulo que está aqui? Ó? Esse ângulo é o ângulo formado entre os dois vetores, né? Os dois vetores normais, né? O vetor N1 e o vetor N2. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Como o vetor N1 é um vetor normal ao plano π1, então este ângulo que está aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Né? Então, eu poderia dizer que o ângulo beta mais alfa tem que fechar 90 graus. Então, eu vou escrever assim, beta mais alfa tem que ser 90 graus. Só que, quem que é alfa, né? O alfa, a gente acabou de ver que é 90 graus menos θ, então seria 90 graus
menos θ igual a 90 graus. Então, substituindo no lugar do alfa, eu coloquei isso aqui. Deixa eu puxar um pouco mais para a esquerda para ficar certinho a equação. Assim. E aí, agora, nessa equação aqui, se eu cancelar esse 90 com este 90, e pegar este θ aqui e passar para a direita, eu vou ter o seguinte, que beta é igual a θ. E olha que relação interessante que a gente encontrou, então. Isso significa que o ângulo formado entre esses dois planos aqui é exatamente o mesmo ângulo formado entre os dois vetores normais dos planos. Né? Então, esse beta que está aqui acaba sendo igual ao ângulo θ, que é o ângulo entre os dois planos. Ou seja, se a gente quer descobrir o ângulo entre dois planos, basta a gente descobrir o ângulo formado entre os dois vetores normais destes planos. Certo? Então, vamos escrever o seguinte, ó. Para este caso, tá? Eu não estou formalizando assim, como no livro está melhor formalizado, mas nesse caso, o ângulo θ poderia ser calculado assim. Então, cosseno do ângulo θ, a gente tem uma fórmula para isso, seria o ângulo formado entre esses dois vetores normais. Como é que a gente calcula ângulo entre vetores? A gente faz assim, N1, produto escalar com N2, dividido pelo módulo de N1 vezes o módulo de N2. Uma fórmula para cálculo de ângulo entre vetores, né? Então, quer dizer, o problema de resolver ângulo entre planos se resolve a partir do cálculo de um ângulo entre dois vetores, tá? Que são os vetores normais. Né? Agora, tem mais uma coisinha ainda que a gente tem que notar, é o seguinte, o ângulo entre N1 e N2 pode ser esse θ que está aqui, né? E nesse caso eu desenhei ele agudo, né? Mas poderia ser também esse ângulo aqui, né? Um ângulo maior. Então a gente sempre vai considerar um ângulo menor, tá? Então seria o ângulo agudo. Então eu vou considerar aqui que este ângulo aí, ele é um ângulo entre 0 e π, 0 e 90 graus, tá? E aí, para não ter perigo de contradizer essa fórmula, esse número que está aqui em cima, ele poderia ser negativo, né? Isso aí depende das coordenadas de N1 e N2. Então, para não dar negativo, eu vou colocar módulo aqui também, porque daí eu tenho certeza que cosseno vai dar positivo e, portanto, ele vai estar no primeiro quadrante, garantindo que o θ que eu vou pegar aí é de 0 a π, ok? Então, aí está a fórmula para calcular ângulo entre dois planos. Vamos fazer um exemplo para ver isso, como é que fica? Bem simples, ó? Exemplo da página 140 do livro, tá? Pede o seguinte, determinar o ângulo entre os planos π1 e o ângulo π2. Então, a gente já viu que vai ser o ângulo entre os vetores normais desses planos. Então, se a gente for calcular o N1, verificar quem que é o N1, né? O N1 então é 2, né? 2, 1 e menos 1. E o N2, ele é 1, 1, 1 para x ali, né? É aqui 1, 1 para y. 1 que acompanha o y no caso. E o z não apareceu, né? Então no caso para o z é 0. Assim. Muito bem. Bom, agora a gente vai calcular então o ângulo entre esses dois vetores, né? Então vai ficar assim, o cosseno de θ vai ser. E aí eu vou utilizar toda essa fórmula que está aqui. Essa fórmula que está aqui, deixa eu copiar ela. Assim. Sim. Muito bem. O que eu preciso, então? Primeiro eu preciso, então, do produto escalar entre esses dois vetores. Né? Então, vamos calcular ele aqui. Vou colocar aqui embaixo. Se eu calcular o produto escalar, então fica assim, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vezes 1 dá 1, e menos 1 vezes 0 dá 0. Então, o produto escalar em cima deu 3. E aí a gente vai colocar módulo. Nesse caso nem precisaria, porque o 3 já é positivo, mas poderia dar negativo. Né? Então, vou deixar com módulo. Agora, calculando o módulo de N1, que é o módulo de N1, bom, N1 vai ficar, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui ficou a raiz de 6. Então, o módulo de N1 é raiz de 6, vezes, e agora calculando o módulo de N2, vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, ficou a raiz de 2. Então, ficou assim, raiz de 2. Ok?
Muito bem, então vai ficar módulo de 3 a 3. Módulo de raiz de 6 vezes raiz de 2, a gente poderia escrever como sendo raiz de 12. Né? Raiz de 12 multiplica. E aí, se a gente for fatorar isso aqui, né, vai ficar assim: 2 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, eu posso tirar o 2 da raiz, vai ficar 3 dividido por 2 raiz de 3. Da maneira como está, a gente ainda não consegue identificar se isso aqui vai acabar sendo um ângulo notável. Eu vou fazer a racionalização, então vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3. E aí vai ficar, então, 6 raiz de 3. Eu nem precisaria ter levado 2, né? Deixa eu levar só raiz de 3, vai ficar mais fácil. Raiz de 3, vezes raiz de 3. Então ficou assim, 3 raiz de 3. E aqui vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Não, vai dar 2, 2 vezes 3, né? Então vai dar simplesmente 6. E aqui, daí, simplificando, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então quer dizer que cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Portanto, arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, quem que vai ser? Né? Seria esse ângulo θ. Né? Mas quanto que no caso, o ângulo que quando eu aplico o cosseno dá exatamente raiz de 3 sobre 2. Né? Isso aí é o ângulo exatamente 1/2. Né? 1/2. Tá? Que seria, 1/2 não, seria 30 graus. Né? 30 graus. Então seria π sobre 6. Né? No caso seria, poderia colocar, se quisesse colocar em graus, poderia colocar no caso de 30 graus, né? Ou então em radianos seria π sextos, né? Π sextos, certo? Porque cosseno de π sexto, né, no cosseno de 30 graus, vai dar raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então esse ângulo que a gente encontrou aqui, que é o ângulo entre os vetores normais de π1 e π2, acaba sendo o ângulo formado entre os planos π1 e π2.